O mundo espiritual é tão real quanto o mundo em que nós vivemos. Existem tantos seres celestiais, anjos de Deus e também anjos caídos invisíveis ao nosso redor que seria impossível contá-los. E eles interferem no nosso dia a dia de uma maneira muito mais direta do que nós podemos imaginar. Afinal de contas, quem aqui não tem um testemunho para contar de algum livramento que recebeu de Deus? Certamente foram os anjos do Senhor que protegeram a sua vida. Ao mesmo tempo, nós sabemos que os anjos caídos, que na verdade são demônios, eles atormentam as pessoas, eles levam elas para os vícios, para o pecado, para uma vida de destruição. E por mais que isso seja muito misterioso, afinal de contas nós não enxergamos com frequência as coisas que acontecem no mundo espiritual. Ainda assim, muitas pessoas têm curiosidade, elas desejam muito ter uma visão aberta, enxergar aquilo que os olhos naturais não veem. E por isso no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre tudo o que acontece no mundo espiritual à nossa volta e como isso pode afetar a nossa vida. E caso você queira enxergar aquilo que está no sobrenatural, eu vou te dar aqui um passo a passo daquilo que você tem que fazer. Eu vou te contar também um pequeno testemunho meu de uma experiência tremenda que mudou radicalmente a minha vida e eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Antes de começarmos, eu só peço para você se inscrever no meu canal. Ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. Então vamos lá. O mundo espiritual é uma realidade paralela ao mundo físico que nós conhecemos e que está sempre em movimento. Ele é habitado por seres espirituais como anjos e demônios e ele tem um impacto direto em tudo que diz respeito a nós, seja nas decisões que nós tomamos ou nos caminhos que nós seguimos. Inclusive, enquanto você está assistindo esse vídeo agora, está acontecendo uma batalha espiritual pela sua vida bem perto de você. No livro da Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos alerta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, o que mostra a importância de nós estudarmos essa realidade espiritual, pois caso contrário, nós seremos influenciados e podemos até ser destruídos pelas forças malignas que existem nela. Então, irmãos, é muito importante, em primeiro lugar, reconhecer que o mundo espiritual existe, porque isso vai nos ajudar a entender o nosso propósito aqui na Terra e a tomarmos também as melhores decisões. Afinal de contas, a Bíblia ensina que a nossa vida terrena é só uma parte da nossa existência eterna. Ou seja, a nossa vida física depende da espiritual e foi por isso que em certos momentos Deus permitiu que homens da Bíblia enxergassem o sobrenatural de uma forma detalhada, porque Ele queria que o seu povo entendesse grandes coisas que estavam acontecendo ou que ainda iriam acontecer. Por exemplo, no capítulo 7 do livro de Daniel, o profeta conta que teve uma visão intrigante do mundo espiritual, onde ele viu 4 bestas que representam grandes impérios que marcaram a história da humanidade. Deus permitiu que ele tivesse essa visão para mostrar os reinos que subiriam e depois cairiam do poder. Primeiro, Daniel viu um leão com asas de águia. Esse animal simbolizava o Império Babilônico, conhecido por sua grandiosidade e rapidez em conquistar territórios. As asas de águia mostram essa rapidez. E mais tarde, as asas são arrancadas, o que representa uma desaceleração do império. A transformação do leão para ter um coração humano sugere uma mudança na liderança para ser mais humana e menos injusta, o que aconteceu quando Nabucodonosor conheceu o poder de Deus. Depois, Daniel viu um urso que representava o Império Medo-Persa. A posição do urso, erguendo-se de um lado, mostrava que uma parte do império era mais forte que a outra. Os persas eram mais dominantes que os medo-persas. As 3 costelas na boca do urso simbolizam as principais conquistas ou territórios que esse império devorou. E em seguida, Daniel viu um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Esta besta estava ligada ao Império Grego, famoso pelas rápidas conquistas de Alexandre o Grande. As 4 asas e cabeças representam a impressionante velocidade das conquistas e a divisão do império entre os 4 generais de Alexandre após a sua morte. E por fim, Daniel viu uma besta terrível e forte que ele não conseguiu distinguir o que era. Isso é muito comum porque no mundo espiritual existem seres que não existem no nosso mundo. Eu vou falar disso daqui a pouco. Essa besta era uma representação do Império Romano. Ela tinha dentes de ferro e 10 chifres, simbolizando a brutalidade e a força com que esse império esmagava os seus adversários. Depois, um pequeno chifre surgia e falava coisas arrogantes.
Acredita-se que esse chifre ainda não nasceu e que ele aponta para o surgimento do anticristo. Irmãos, essas visões de Daniel mostram como grandes poderes surgiram e caíram e como esses eventos afetaram o povo de Deus ao longo dos tempos. É uma parte da Bíblia cheia de símbolos e significados. Eu sei que não é fácil entender tudo, mas era uma maneira de Deus revelar de forma didática tudo aquilo que ainda iria acontecer. E além de Daniel, outros profetas, como por exemplo Ezequiel, também tiveram experiências grandiosas, maravilhosas. Ezequiel, por exemplo, teve a honra de ver o trono de Deus com detalhes impressionantes. Ele viu 4 criaturas incríveis, cada uma com 4 faces e asas, representando a capacidade de Deus de estar em todo lugar. De acordo com a visão, essas criaturas são acompanhadas por rodas brilhantes e cheias de olhos que simbolizam que Deus vê tudo. E acima dessas criaturas existe uma espécie de plataforma brilhante, como um céu de cristal, e sob essa plataforma está o trono de Deus, que parece feito de uma pedra preciosa azul. Sentado no trono, há uma figura que parece um homem, brilhando intensamente com luzes que lembram um arco-íris. Essa visão impressionante mostra o poder e a glória de Deus, tocando profundamente Ezequiel e preparando ele para uma tarefa de levar mensagens importantes ao seu povo. Por isso eu quero que você entenda que sempre quando Deus dá uma visão, quando Ele permite que nós enxerguemos o mundo espiritual, é com um propósito. E quando nós falamos em visão do mundo espiritual, nós também não podemos deixar de mencionar o apóstolo João, que recebeu a visão mais importante de todas, a do fim dos tempos, a volta de Jesus, o juízo final e o estabelecimento da Nova Jerusalém. Tudo que João viu foi registrado no livro de Apocalipse e serve como uma promessa de restauração, uma mensagem de esperança para nós cristãos. Mas é importante que você saiba que as visões espirituais não ficaram apenas no passado. Ainda hoje, muitas pessoas enxergam coisas desse mundo paralelo e os testemunhos delas são impactantes. Eu me lembro que eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida e eu estava perguntando a Deus qual chamado que Ele tinha para mim. Foi então que Deus usou a boca de uma profetisa e Deus começou a falar comigo através dela. Naquele momento, Deus disse que eu seria pastor, que eu pregaria para multidões no Brasil, fora do Brasil, e foi então que na minha frente um anjo apareceu e era a coisa mais linda que eu já vi na vida. Ele colocou uma coroa na minha cabeça e naquela hora Deus falou comigo dizendo que naquela coroa haviam muitas e muitas pedrinhas preciosas que seriam as vidas que eu ganharia para o Senhor. Irmãos, foi uma experiência marcante e se eu não estivesse orando em línguas estranhas naquele momento, talvez eu não suportaria. O dom de línguas naquele momento serviu para me edificar e me capacitar a suportar tamanha glória que eu presenciei. Ao mesmo tempo, eu já ouvi muitos relatos de pessoas dizendo que viram coisas desagradáveis. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo que enxergaram macacos em cima dos ombros das pessoas como se fosse uma espécie de opressão espiritual. E Deus permitiu que a pessoa enxergasse isso para que ela orasse por aquela pessoa que estava opressa. E se você está passando por algum tipo de opressão, não tenha medo, não se desespere, simplesmente entregue a sua vida a Jesus, arrependa-se dos seus pecados e a Bíblia diz que Deus enviará os anjos para proteger aqueles que vão herdar a salvação. Irmãos, além disso, é muito comum ver pessoas dizendo que viram cobras no mundo espiritual, viram aranhas, isso tudo representa o diabo. Inclusive, muitas pessoas dizem que viram cachorros muito grandes, cachorros ferozes, e sempre quando isso acontece é coisa do inimigo, tá bom? Não é coisa de Deus, porque Deus é um Deus de paz, um Deus de harmonia, um Deus que não causa medo e pânico nas pessoas. E é por isso que eu disse para você que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Nós devemos colocar a armadura de Deus para nos protegermos contra os ataques espirituais. E por incrível que pareça, irmãos, sabe quem são as pessoas que costumam ter essas visões de criaturas malignas no mundo espiritual? Geralmente são aquelas que no passado tiveram algum tipo de envolvimento com o ocultismo, com espiritismo, magia negra e até mesmo satanismo, e agora elas se converteram e estão caminhando com Cristo. E aí o que acontece? Deus se aproveita de uma porta que o diabo abriu no mundo espiritual para aquela pessoa no passado, para que ela seja luz e bênção na vida das outras pessoas. Mas tem uma coisa que é preciso ficar bem clara. Irmãos, a visão do mundo espiritual não acontece o tempo todo. Duvide de pessoas que ficam falando que estão vendo anjos em todo lugar, que Deus está revelando coisas o tempo todo, porque isso não acontece.
Nós precisamos entender que quando nós lemos na Bíblia algum relato espiritual, aquilo pode ter acontecido depois de um longo período. Quando você lê o livro de Atos, por exemplo, você vê Deus permitindo a aparição de um anjo para Pedro, mas até que a próxima visão celestial aconteça, geralmente passou-se dias, semanas ou meses. Deus, irmãos, não fica se revelando o tempo todo porque Ele precisa que nós aprendamos a agir pela fé, tá certo? E até mesmo se nós víssemos todas as coisas no mundo espiritual o tempo todo, nós ficaríamos perturbados com tantas visões e isso prejudicaria os nossos relacionamentos e até mesmo a nossa caminhada com Deus. Então essas visões, esses eventos não acontecem todo dia ou sem sentido. Por exemplo, entre as visões do profeta Daniel e as revelações do Apocalipse de João se passaram centenas e centenas de anos. Cada visão tinha um propósito divino específico, muitas vezes quando ia acontecer algo muito importante, uma grande transformação. Então, como eu disse para você, tome muito cuidado com os supostos profetas que dizem receber uma visão do mundo espiritual, mas muitas vezes não estão de acordo com a palavra de Deus. Fique firme na palavra, não coloque a sua esperança nessas coisas, nem fique correndo atrás de profetas. Se Deus quiser falar com você, Ele mesmo vai enviar essa pessoa, Ele vai conectar o seu caminho com essa pessoa. Então fique em paz e agora eu quero te mostrar o passo a passo como você pode ter visões espirituais caso você queira, tá bom? E a primeira prática que você deve ter na sua vida é orar continuamente. Ore o tempo todo. A Bíblia conta que Daniel orou por 21 dias antes de receber uma visão. E você pode tentar fazer a mesma coisa, mas o seu foco não deve ser apenas isso. Você não tem que orar para ficar tendo visões, você tem que orar para ter um relacionamento mais profundo com Deus e uma compreensão maior da sua vontade. Amém? A segunda coisa que você pode fazer é um jejum. Daniel também jejuou, eu também fiz um jejum de 3 dias e eu não esperava que Deus me revelaria o meu chamado, que eu veria aquele anjo, foi maravilhoso. E eu vejo que foi por causa do jejum. O jejum é uma forma de purificação, é uma maneira de você se consagrar mais e isso ajuda você a clarear a sua mente, o seu coração, se tornando mais receptivo às mensagens do Senhor, tá certo? E por fim, não menos importante, você tem que estudar a palavra. Procure ler mais a Bíblia, procure meditar na palavra do Senhor dia e noite, e a Bíblia diz no Salmo de número 1 que quando você faz isso, você começa a prosperar em todas as áreas e Deus começa a se revelar a você de uma maneira muito especial, tá bom? Irmãos, e apesar de eu dizer para vocês que não acontece com frequência essas visões, eu sei que elas acontecem na hora certa, no tempo de Deus. Tudo isso é para te fortalecer na caminhada. Por exemplo, Jesus estava lá no Getsêmani, suando sangue, sofrendo absurdamente. E a Bíblia diz que um anjo apareceu e começou a confortá-lo. Assim também quando ele venceu Satanás no deserto. Então entenda que Deus, Ele está sempre acampando os anjos ao seu redor. Ele está sempre cuidando de você, mesmo que você não veja. Como eu disse, nós cristãos devemos viver pela fé. Devemos confiar no Senhor acima de tudo e não colocarmos a nossa confiança no ser humano, mas buscarmos em Deus a verdadeira revelação que já está na sua palavra e através da oração, Jesus vai abrir os seus olhos, Ele vai te fazer entender todos os caminhos e planos que Ele tem para a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero no próximo vídeo.